dando aquele suporte indispensável para o trabalho, e também a presença do doutor Nicodemo e da doutora Pietra pelos recorrentes. Me perdoem se eu esqueci alguém, mas em apreço ao horário que já apareceu, já está presente, vamos iniciar os trabalhos da nossa pauta de hoje. Temos 2 processos, um recurso da ABI e do Movimento de Direitos Humanos acerca da decisão da primeira comissão disciplinar num de intervenção de terceiros. Doutor Eduardo, alguma evidência a se ultimar ainda ou os processos estão aptos a julgamento? Estão aptos a julgamento, senhor presidente. Doutor Nicodemo, doutora Pietra, algum documento a acrescentar, alguma prova a produzir nesse recurso? É o áudio. Senhor presidente, cumprimentando a todos e todas, a Vossa Excelência, dizer que tem uma questão de ordem preliminar, que é a apreciação da admissibilidade ou não da intervenção de terceiros. Então, nesse momento, vou me ater a esse ponto e aí, dependendo do resultado, avançamos na questão de mérito sobre a legitimidade e o debate acerca da liberdade de expressão. Perfeito. Doutor Nicodemo, se não me falha a memória, o objeto do recurso é o ingresso no processo, né? A preliminar é o objeto. Exatamente. Na verdade, o recurso é a admissibilidade e a habilitação como terceiro interessado no processo. Esse é o objeto do recurso. Tranquilo. Doutora Pietra, algo a solicitar, acrescentar? Se não? Doutor Eduardo, meu amigo, para relatório, por favor. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos, em nome do nosso presidente, Alexandre. Trata-se de recurso voluntário interposto por MNDH, Movimento Nacional dos Direitos Humanos, ABI, Associação Brasileira de Imprensa, contra a decisão monocrática do auditor da primeira comissão disciplinar, Robson Luiz Vieira, que indeferiu o pedido dos recorrentes para que fossem aceitos como amicus curiae / terceiro interveniente, nas formas do artigo 138 do Código Civil e do artigo 55 do Código de Processo Civil, e do artigo 55 do CBJD. O pedido foi recebido apenas com base no artigo 55, ante análise prévia de Vossa Excelência, senhor presidente. Adveio parecer da Procuradoria de Justiça Desportiva, opinando pelo indeferimento, pelos seguintes motivos. Preliminarmente, a irregularidade nos instrumentos juntados pelos recorrentes, a ausência de previsão do Instituto Amicus Curiae na esfera desportiva, bem como a impossibilidade de aplicação subsidiária de legislação não desportiva, com base no artigo 283 do CPJD. A inexistência de prova que demonstre interesse legítimo com a causa, conforme previsto no caput do artigo 55 do CPJD. Em sua decisão, o auditor Robson Vieira entendeu que os recorrentes não têm legitimidade ou capacidade postulatória perante a justiça desportiva e que não há qualquer vínculo com o caso ou com a seara desportiva, uma vez que, no presente caso, a denúncia foi realizada contra a suposta infração ao regulamento da competição e ao artigo disciplinar do CBJD. O douto patrono inicia seu recurso alegando que, apesar da questão não ter sido analisada na decisão recorrida, as procurações acostadas aos autos foram devidamente assinadas pelos representantes legais, bem como presentes as suas qualificações. Salienta que na justiça desportiva é regida pelo princípio da informalidade, que esse fato seria um exagero técnico formal, podendo ser facilmente corrigido. Nesse tema, ressalta a questão foi ignorada pelo relator e apresenta em anexo os documentos com as correções das irregularidades. Sobre a questão de fundo, qual seja a possibilidade de aplicação do artigo 55 e a participação dos recorrentes como terceiros e intervenientes, aduz que a questão tem sim repercussão em outras esferas, tratando-se de cerceamento ao direito de liberdade de expressão, afirmando, inclusive, que o Ministério Público Federal requereu cópia integral dos autos para posterior análise, bem como questionou a CBV sobre o tema. Ademais, fundamenta seu recurso na violação do direito à liberdade de expressão
previsto no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, internalizada pelo Decreto 678 de 92, bem como na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 4, o que demonstraria o interesse das duas instituições que sabidamente procuram defender os direitos humanos. Por fim, reitera seu pedido anteriormente indeferido para que seja admitido como amicus curiae, restando demonstrado seu interesse no presente caso. Em novo parecer, a douta Procuradoria de Justiça Desportiva aduz preliminarmente que ainda há irregularidades nos documentos de representação dos recorrentes, com base no artigo 29 do CBJD, bem como nos artigos 653 e 654 da Lei 10.406, que estabelecem os critérios formais a serem observados na outorga, devendo o recurso, assim, não ser conhecido. Em síntese, alega que o documento acostado pela API de folha 56 não possui qualificação do representante legal, bem como encontra-se apócrifa, tornando-a ineficaz. Quanto à MNDH, aduz que esta está inapta no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sendo impossível verificar sua legitimidade para atuar no presente feito. Além de que, o CNPJ indicado na procuração de folha 19 pertencia a outra entidade, qual seja a Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos. No mérito, alega ser inaplicável o artigo 138 do Código de Processo Civil, sob pena de agressão ao artigo 283 do CBJD, devendo ser analisada exclusivamente a possibilidade de intervenção prevista no artigo 55 do CBJD. Nesse tema, alega que são duas as condições exigidas pelo dispositivo: interesse legítimo com a questão discutida e sua respectiva prova. Alega que tal interesse não foi comprovado, bem como não foi comprovado qualquer prejuízo, dano, violação de direito ou ônus que seriam suportados pelas recorrentes, que sequer são submetidas ao CBJD. Dessa forma, opina pelo desprovimento do presente recurso. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Eduardo. Só registrar que o doutor, no começo, em seguida. Então, entendo que ambos estão aptos a participar do julgamento, exceto que, caso haja alguma manifestação de cunho pessoal. Pela ordem, qual é a qualificação? Quem está primeiro? A petição é conjunta, doutor Eduardo? Ou há um... É conjunta, senhor presidente. É conjunta. Tá, perfeito. Doutor Nicodemos, doutora Pietra, fica a critério de vocês a ordem de manifestação. Então, lembrando que temos 10 minutos para cada um dos recorrentes, por favor. Doutor Alexandre, demais auditores e ilustres representantes da Procuradoria, farei uso da palavra pelos dois recorrentes, sendo a doutora Pietra uma formanda em Direito e que me acompanha aqui nesse julgamento, a quem presta as homenagens por ter colaborado bastante nesse procedimento. Eu, inicialmente, registraria dois estranhamentos. O primeiro, a respeito do caráter extemporâneo da apreciação desse recurso. E aí digo por quê. Muito no esforço, em razão de um problema tecnológico, e assim quero dar a ideia da dúvida, ou de ter sido intimado hoje, o benefício da dúvida de ter sido intimado hoje para esse julgamento, fiz chegar a vossas excelências os memoriais, no qual os recorrentes pontuam de maneira objetiva a cronologia em relação ao procedimento. Então, esse é o primeiro estranhamento. E levanto essa questão, senhor presidente, como uma questão de ordem, inclusive com os seus devidos efeitos a respeito do primeiro julgamento em que a atleta foi condenada. Por quê? Porque nós vimos aí, conforme está nos memoriais entregues a vossas excelências, que nós, os recorrentes, fomos intimados da negativa da habilitação no dia 9 de outubro de 2020. Houve o processamento e houve, então, a negativa. Tem-se, então, o prazo de recurso,
para que se possa estar aqui num recurso voluntário pedindo uma reapreciação da negativa da comissão. O que foi feito no dia 13? Houve a interposição do recurso. Só que, para nossa surpresa, nesse mesmo dia 13, houve o julgamento do atleta. Ou seja, uma questão de caráter preliminar, uma questão de ordem, e que, pela figura, como nós vamos ver aqui, que foi desenvolvida, a natureza jurídica, o instituto do terceiro, o terceiro interveniente, o amicus curiae, como queiram chamar, não poderia ser alijado da apreciação preliminarmente do seu recurso para tão somente ter o julgamento de mérito a respeito do atleta. Porque a figura do terceiro interveniente não é uma figura facultativa, desprezível, descartável, ou que se possa deixar de lado e seguir o processo. Se há um pedido, esse pedido dá a unidade do processo e ele deve ser apreciado antecipadamente. E não foi. Não foi. Simplesmente o recurso, o dos recorrentes, esse recurso que hoje se aprecia em razão do recurso interposto pelo atleta, de forma preliminar, ele foi ignorado. Ele foi ignorado. Então eu levanto, senhor presidente, essa questão de ordem, que deveria se ter apreciado e julgado o recurso voluntário para tão somente depois do dia 13 designar o julgamento do atleta, com ou não o deferimento do terceiro interveniente, como é o objeto desse recurso. Eu levanto essa questão de ordem, senhor presidente, inclusive com seus devidos efeitos de nulidade, que seja anulado aquele julgamento, por uma violação flagrante ao devido processo legal, ao cerceamento de defesa, ao contraditório e à ampla defesa do instituto do terceiro interveniente. Pois se a secretaria tinha um recurso, deveria tê-lo processado e esta presidência recebido, julgado, decidido, para tão somente apreciar o recurso de mérito em relação ao atleta. Então é só a questão de ordem que eu levanto, senhor presidente, e passo a adentrar ao mérito a respeito das condições objetivas e subjetivas do pedido do recorrente. Não me estranha que a Procuradoria, o mesmo procurador da Taverna, com todo respeito, o procurador que representa contra o atleta é o que opina contra a habilitação dos terceiros e é o que faz gestão pelo indeferimento do recurso, não me estranha que tenha se escravizado ou tenha sucumbido, ao obscurantismo processual, dos detalhes formais, da qualificação do representante legal, se era casado ou solteiro, para nomear o advogado que aqui vos fala. Sabendo todos nós que o capítulo a respeito da procuração é um capítulo amplamente sanável e que pode ser preenchido a qualquer tempo, desde que a parte seja instada e possa fazê-lo. Como o fez? Como apresentou novas procurações? Não bastasse, foi atrás para saber se os cadastros no CNPJ estão válidos, se o cadastro do representante legal está negativado, debates periféricos, debates marginais e que não adentram ao centro da questão que está colocada aqui. Nós vivemos um processo de redemocratização do Estado brasileiro. Ontem, a democracia fez aniversário, cumpriu um importante papel, e nós estamos, desde a Constituição de 88, estruturando esse país para receber os ventos da democracia. Causa-me estranheza que um Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei utilize como argumento que admitir um terceiro interveniente, cujo objeto estatutário é a liberdade de expressão, e aí eu estou falando da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que tem mais de 100 anos de existência e que traz no seu escopo estatutário a liberdade de expressão. Me estranha
que o parecer da Procuradoria, subscrito pelo doutor Data Vênia, relator desse procedimento, alegue que não podemos admitir terceiros intervenientes, porque isso haveria desrespeito aos princípios da celeridade, da economia processual, da razoabilidade, com a participação de diversas entidades desconexas. Como entidades desconexas? As entidades recorrentes, juntas, somam 150 anos de história pela democracia do Brasil. Somam juntos 150 anos em defesa da liberdade de expressão. E o que se debate aqui é a garantia daquilo que Lewis Hamilton na Fórmula 1 tem feito, aquilo que tem ocorrido no basquete mundial, aquilo que tem ocorrido nos campos de futebol e que deve ocorrer no campo também do voleibol, na quadra do voleibol. Porque o que nós estamos falando aqui é da liberdade de expressão e causa-me estranheza num sentimento de bolha, como se esse tribunal não fizesse parte de uma ordem jurídica, constitucional, institucionalizada desde 1988 e que traz premissas singulares como a liberdade de expressão. Oxalá outras entidades de direitos humanos se habilitassem em processos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei, porque o vôlei é um esporte, é um direito humano fundamental, categorizado como social, indispensável para o exercício dessa atividade. E o argumento apresentado pela Procuradoria, Data Vênia, sublinhado pelo relator, é que outras entidades podem vir, é de que não há conexão e legitimidade. Data Vênia, a democracia fez aniversário ontem e queremos continuar comemorando para que novos ares soprem para dentro das instituições, inclusive desportivas, e passam a entender a necessidade de interagir com a realidade política, social, humana, inclusive dos direitos fundamentais exercidos pelos seus atletas. Mas, senhor presidente, quero ser leal a esse julgamento. Não quero entrar no mérito da legitimidade e opinar aqui o porquê a atleta deve ser absolvida e não deve ser condenada, como foi a decisão desse tribunal. Eu quero trazer à baila considerações do direito duro, do direito administrativo, aquele que norteia o debate do terceiro interveniente. Não poderia deixar de mencionar, primeiro, a literalidade do sentido do terceiro interessado, indivíduo que expressa interesse, a pessoa sobre quem alguma coisa diz respeito, quem expressa motivação ou empenho por algo. José Frederico Marques, que eu tenho absoluta certeza não é estranho a ninguém aqui, diz o seguinte, resume Lieberman, de maneira magistral, todo o assunto em verbos. Condição para intervenção é, pois, o interesse de terceiro no resultado do processo. O interesse deve ter caráter jurídico, porque deve tratar-se de um dos casos em que a sentença proferida entre as partes pode afetar a relação jurídica que o terceiro é titular. Pode afetar a relação jurídica de que o terceiro é titular. As instituições recorrentes fizeram juntadas dos seus estatutos. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que liderou o processo de redemocratização desse Estado, traz no seu estatuto, na crista dos seus dispositivos, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como não é de interesse da ABI, está num julgamento onde uma atleta é cerceada no exercício da liberdade de sua expressão. Diz mais, José Frederico Marques, o interesse que autoriza a intervenção não pode ser, portanto, mero fato, isto é, de caráter prático, econômico ou moral, mas antes jurídico, significando a eficácia da sentença prolatar-se possa refletir no benefício ou no prejuízo desse terceiro. Obviamente que quando a atleta é penalizada, o estatuto da recorrente,
os estatutos dos recorrentes são afetados com tiro de morte, porque eles trazem a liberdade de expressão como uma premissa institucional existencial. E como não é de interesse participar desse julgamento? Vou terminando, senhor presidente, mas não poderia deixar de trazer algumas menções a respeito da própria doutrina, entre eles Fred Didier, que diz: o Instituto é o auxiliar do juízo, com a finalidade de aprimorar ainda mais decisões proferidas pelo Poder Judiciário, pois reconhece-se que o magistrado não detém, por vezes, conhecimentos necessários e suficientes para a prestação da melhor e mais adequada jurisdicional tutela. Isto posto, estamos diante de uma transcendência da lide. Isto posto, estamos diante de uma transcendência da lide. Penalizar a atleta Carol é ferir com tiro de morte os preceitos estatutários das duas recorrentes. E como não há interesse, resumiremos esse debate nas asas da democracia desse país, que, por sinal, tem passado por testes duríssimos nos últimos anos, mas tem sobrevivido, que fez aniversário ontem, que comemorou ontem a democracia. Não é possível que reduzamos aqui a ideia do terceiro interveniente àqueles que tenham a figura jurídica restrita ligada ao voleibol. Quando o país pulsa por novos ares e novos debates, não afeta a economia processual um terceiro interveniente participar de um processo no STJD do vôlei. Não vai alterar a ordem jurídica, não vai subverter a institucionalidade desse importante egrégio Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A participação é benéfica, contribui, legitima, mostra que esse Superior Tribunal de Justiça Desportiva está vinculado aos anseios e aos reclames da sociedade, aquilo que ela tem a opinar, obviamente dentro de critérios que são razoáveis, como esses que foram apresentados. Não resumiria, a bem de todas as nossas inteligências e sapiências, como advogados, tribunos, juristas, membros dessa comunidade do vôlei, essa discussão a um debate se a procuração estava boa ou se a procuração não estava boa, se o CNPJ estava com o registro correto ou incorreto. O que está em questão aqui são os novos tempos da democracia. E esses novos tempos exigem um Superior Tribunal de Justiça Desportiva dialogando com a sociedade civil, dialogando com uma ABI que tem secularmente uma contribuição histórica para a democracia brasileira, assim como o Movimento Nacional de Direitos Humanos. E é nesse sentido, senhor presidente, demais auditores, meus colegas, que, em caráter preliminar, suscito a nulidade do julgamento da data do dia 13, em razão de não ter sido obedecido o devido processo legal e o recurso apresentado tempestivamente ter sido apreciado, votado, julgado e, posteriormente a isso, com ou não habilitação, ter sido marcado o julgamento da atleta. Suscito essa questão como ordem preliminar de nulidade para solicitar, então, na apreciação do mérito superado essa questão, que seja admitido as duas recorrentes como terceiros interessados, amigos da corte, sim, e que possam contribuir no debate a respeito da liberdade de expressão. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, doutor Nicodemos. Em seguida, a palavra ao procurador, doutor Fábio Lira, para contrazoar, pelo mesmo período, os 15 minutos concedidos ao recorrente, e após, caso não haja dúvidas, passaremos à deliberação de voto.
Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos recorrentes, aos demais auditores. Não vou demorar muito. Acho que o ilustre relator, ao ler o relatório para o julgamento, foi extremamente objetivo com as razões que a Procuradoria já trouxe em seu parecer. Então, eu trazer novamente essas razões faria com que a gente desperdiçasse o tempo de Vossas Excelências nesse julgamento. Gostaria só de fazer alguns pontos, destacar algumas questões relevantes trazidas até pelo patrono com relação à nulidade de julgamento, sobre não observância do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. Acontece que a justiça desportiva, por ter sua especificidade, a intervenção de terceiros e o seu indeferimento, ele segue o devido processo legal, ampla defesa e contraditório inerente à justiça desportiva, onde devem ser observados e harmonizados os princípios da justiça desportiva, da oralidade, da celeridade. Imagina nós, no meio de uma competição, o indeferimento de um terceiro interessado, esperar julgar um recurso com relação a essa decisão com uma competição rolando. Com certeza... Desculpa, eu apertei aqui, acostumando com essa modernidade aqui, às vezes a gente encosta num lugar que não tem que encostar. Imagina termos que esperar o julgamento de um recurso de um terceiro interessado, que muitas das vezes pode até mesmo ser indeferido, e paralisar o julgamento de todos os outros atletas. Olha o prejuízo para as competições, olha o prejuízo para o desporto. Ninguém aqui discute a relevância das instituições, principalmente a Associação Brasileira de Imprensa. Porém, que até mesmo a Associação Brasileira de Imprensa e a outra recorrente, que me desculpe, mas eu não me recordo agora o nome, porque é Movimento, alguma coisa de Direitos Humanos, me fugiu aqui, eu teria que abrir o recurso para ler. Isso. Até elas, se elas forem ingressar em juízo, tem que fazer a prova. Tem que fazer a prova da legitimidade, tem que fazer a prova da regularidade de representação. A gente não pode subverter o princípio da oralidade, da celeridade, todos os princípios inerentes à justiça desportiva, para a gente não observar regras técnicas de representação. Isso se faz necessário em qualquer processo, seja ele desportivo, seja ele judicial, seja ele administrativo, até mesmo se você for fazer um recurso de multa no Detran, se você não tiver feito um recurso observando aqueles requisitos, seu recurso, infelizmente, será indeferido. Então, senhor presidente, sem querer me alongar muito, entendo, sim, que a questão preliminar não foi ultrapassada, os movimentos não comprovaram a legitimidade para figurarem como amicus curiae ou o terceiro interessado, razão pela qual deve se manter o indeferimento, até mesmo porque, se for deferido o ingresso deles e reconhecido uma suposta nulidade suscitada pelo patrono brilhantemente na tribuna, estaríamos acabando com a justiça desportiva, data máxima vênia, porque as competições não podem parar por conta dos prazos processuais. Apesar de serem curtos, as competições devem prosseguir. E a justiça desportiva sempre funcionou e funcionou muito bem até hoje, dando a resposta necessária que a sociedade, os atletas e as entidades demandam. Então, senhor presidente, sem querer me alongar, a Procuradoria opina pelo não conhecimento do recurso e, se for conhecido, pelo desprovimento. Perfeito, muito obrigado, doutor Fábio. Questiono aos auditores se há alguma dúvida a esclarecer quanto ao relatório e as peças processuais. Dúvidas perante do processo para o... A doutora Júlia já disse que não. Algum outro auditor tem dúvida? Doutor Célio, a doutora Raquel também, doutor Tamoio, Vantil e o Kid também. Estando regularmente apresentadas as manifestações, o Milton Jordão acaba de ingressar, mas não vai poder participar com direito a voto nesse julgamento, porque chega após o relatório e manifestações. Seja bem-vindo, doutor Milton. Doutor Eduardo, para voto, sem ser interrompido. Senhor presidente, eu gostaria de sugerir que
Por questão de ordem, exato. Exato. Eu gostaria de sugerir analisarmos primeiro a questão de ordem trazida pelo Dr. Carlos Nicodemos, bem como também, após essa questão de ordem, preliminar trazida pela Procuradoria, como falei no relatório. Senhor presidente, em relação à questão de ordem, eu recebi o processo, foi indicado a mim como relator, no dia 13, minutos antes do início da sessão de julgamento, que condenou, né, a atleta Carolina Solberg. A data de julgamento foi marcada logo após a decisão do relator indeferindo a intervenção de terceiros. No prazo, o recurso foi interposto no prazo regulamentar, porém, não houve um pedido para que se adiasse novamente a sessão de julgamento para que se analisasse esse recurso, nem de forma liminar, nem de forma concreta nos pedidos do recurso. Além disso, senhor presidente, eu observo que devemos cumprir, como disse o nobre procurador, alguns princípios da justiça esportiva, quais sejam a celeridade, a prevalência, a continuidade e estabilidade das competições, né, o conhecido pro competitione. E dessa forma, eu entendo que um adiamento naquela hora do julgamento da atleta podia atrapalhar as competições. Tinha acabado aquela etapa do circuito nacional de vôlei de praia, e logo em sequência teriam outras etapas. Imagina se não há o julgamento naquela hora e ela joga uma etapa e fosse condenada a jogos de suspensão. Isso atrapalharia o equilíbrio das competições. São princípios importantes também na justiça desportiva. Além disso, senhor presidente, eu entendo que admitindo-se agora nesse recurso a intervenção de terceiros, eles lançariam no outro processo, na fase recursal, ainda poderiam opinar. Ou caso assim não se entenda, poderia sim, caso seja admitido os recorrentes como terceiros intervenientes, poderia aí sim se pensar numa nulidade do julgamento. Mas eu acho que, como questão de ordem, anular esse julgamento não é possível. É como voto nessa questão. Perfeito, muito obrigado. Só apenas eu até coloquei aqui, no recurso não houve pedido de efeito suspensivo? Nenhum pedido de efeito suspensivo, senhor presidente. Ok, obrigado. Pela ordem de votação, doutor Célio, por favor. Boa tarde, senhores advogados, auditores, nosso procurador Fábio. Eu vou evitar delongas e comentários a mais nesse episódio. Eu estou acompanhando integralmente o voto do relator. Certo. Gilmar? Boa tarde a todos. Boa tarde, vice-presidente Alexandre Monguilotti, nobre procurador Fábio Lira, secretária Joyce, os advogados de defesa, os meus pares. Presidente, em relação ao recurso voluntário interposto, não há que se falar da grande importância tanto da Associação Brasileira de Imprensa quanto do Movimento Nacional dos Direitos Humanos. Estamos escutando? Perfeitamente. Todavia, assim como preconiza o artigo 55, a intervenção de terceiro poderá ser admitida quando houver legítimo interesse e vinculação direta com a questão discutida no processo, devendo o pedido ser acompanhado da prova legítima, desde que requerida até o dia anterior à sessão de julgamento. E no parágrafo único, as entidades de administração do esporte têm a prerrogativa de intervir no processo no estado que se encontrar, assim como a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, nos casos alusivos à dopagem. As duas entidades não demonstraram prova de legitimidade na questão e tampouco possuíram qualquer vínculo com a atividade esportiva, ao meu ver. Em que pese a denúncia do atleta, no artigo 258 do CBJD, a atleta já foi absolvida em primeira instância pela primeira CD.
E no que tange a denúncia ao artigo 191, 3, pelo descumprimento de regulamento geral ou especial da competição, o atleta recebeu a pena de advertência por sua conduta e recorreu já a essa advertência, a essa pena. Não foi demonstrado pelas instituições, ao meu ver, pelos quais seriam os prejuízos ou ônus que as instituições teriam ou acarretariam uma suposta condenação ou absolvição do atleta. Pelo que qualquer que seja o resultado do processo, irá ter resultado exclusivo para o atleta. Diante disso, presidente, eu voto pela não admissão de terceiros no processo. É o meu voto. Perfeito. Senhor presidente, questão de ordem, me permita? Pois não, doutor Nicodemos. Porque eu estou confuso no procedimento do julgamento, porque tem uma questão de ordem preliminar, e é a questão da nulidade, e a questão de mérito, que é a admissibilidade. Então, eu queria entender Perfeito, doutor a condução do procedimento. Em votação está apenas a matéria preliminar. A manifestação do auditor, podemos acompanhar, ela adentrou no outro aspecto. Em julgamento está a questão preliminar. Beleza, sigo o voto do relator. Obrigado, senhor presidente. Ok, feito. Então, deixa eu ver aqui meu controle. Doutor Vantuil? Boa tarde, presidente. Boa tarde, auditores. Boa tarde, advogados. Boa tarde a todos os presentes. Também sendo breve no meu voto, eu vou acompanhar o relator com relação ao não anulamento do julgamento realizado pela primeira comissão disciplinar. Perfeito. Gilmar Vantuil. Doutora Raquel? A gente não terminou de ouvir a fala do Vantuil, acho que cortou, presidente. Ele quer concluir alguma coisa? Desculpa, interrompi, Vantuil. Não, eu voto pelo não anulamento do julgamento realizado pela primeira comissão disciplinar, considerando os termos da justiça desportiva. Muito obrigado, doutor. Desculpe, eu talvez tenha me confundido. Doutora Raquel? Boa tarde, presidente, senhores auditores, nobre procurador, doutor Carlos Nicodemos, doutora Pietra. Bom, considerando a ordem de votação aqui, eu acompanho o voto do relator pelas seguintes considerações. Não cumprimento dos pressupostos de admissibilidade mesmo, baseado exatamente nisso. Questão de legitimidade de interesse, vinculação direta com a questão discutida no processo, né? E considerando especialmente a autonomia da justiça desportiva e previsão legal específica do artigo 55, né, que dispõe esses requisitos específicos, é que eu sigo o voto do relator. Obrigada. Perfeito. Doutor Tamoio? Pronto, estão me ouvindo? Perfeitamente. Ok, beleza. Em relação à questão prejudicial ao mérito, que é o que especificamente está sendo julgado, eu vou acompanhar integralmente o relator e vou colocar aqui também apenas alguns princípios, né, que me fazem seguir essa decisão, que são os princípios que estão encartados no decreto 7984, que é o decreto presidencial de 2013, que regulamenta a Lei Pelé, nesse caso específico, e coloca como princípios aí, até já levantado pelo próprio relator, o princípio da celeridade, né, na justiça desportiva, o princípio da economia processual, o princípio da proporcionalidade, que aqui se coloca, e também da prevalência, continuidade e estabilidade das competições. Então, sigo o relator na questão preliminar, me colocando a julgar o mérito no momento oportuno em que o presidente nos colocar a julgamento. Obrigado, doutor Tamoio. Doutora Júlia, por favor. Boa tarde a todos, nobres colegas, nobres auditores, secretária Joyce, Gabriela, advogados presentes também, doutora Pietra, doutor Leonardo, que foi meu professor, e doutor Carlos Nicodemos, que foi meu professor da faculdade. Uma honra poder estar aqui, ser meu professor na IBMEC. Eu não vou me prolongar no voto, eu acompanho a questão de preliminar
integralmente com o relator pela autonomia da Justiça Desportiva. Muito obrigado, doutora Júlia. Doutor Nicodemos, deve ser reconfortante acompanhar uma aluna, né, na sua atividade profissional. Quero cumprimentar o seu trabalho como defensor, como recorrente. Doutora Pietra, é sempre interessante poder acompanhar um patrono que defende os interesses do seu otorgante, do seu cliente, com essa veemência. Mas, doutor Nicodemos, na questão de ordem aqui acerca da prejudicialidade da falta de julgamento da matéria do recorrente, do interesse do recorrente em relação à matéria de fundo, na minha opinião, isso não foi objeto de pleito no recurso, não houve pedido de efeito suspensivo, e aí vem aqueles princípios que foram elencados tanto pelo relator como pelo doutor Tamoio. O microcosmos da justiça desportiva ela tem algumas particularidades, algumas necessidades. Nós somos instados a nos manifestar e há necessidade de que haja alguma celeridade nesse julgamento. Eu não vejo problema, caso o recurso seja admitido, isso ainda vamos analisar na sequência, caso o recurso seja admitido que as eventuais prejudicialidades à decisão, como questão de contraditório, de ampla defesa, sejam analisadas oportunamente. Mas, nesse momento, a questão de ordem acerca do não ingresso do recorrente e da decisão já tomada pela primeira comissão disciplinar, a minha opinião, o meu voto é no sentido de acompanhar o relator, esclarecendo que não houve prova de eventual prejuízo, eis que, inclusive, naquele processo, a matéria foi plenamente, a prova foi produzida, houve manifestação, houve defesa, houve acompanhamento técnico. Então, a princípio, a ausência, e aí é inconteste o interesse tanto da ABI quanto do Movimento de Direitos Humanos. Os objetos tutelados por essas entidades não são agora manifestados ou relativizados nesse momento, muito pelo contrário. O nosso interesse aqui é analisar se ABI e MNDH, o não ingresso deles prejudicou ou não aquele julgamento. A minha opinião, não houve prejuízo, não houve demonstração, e a matéria acerca do ingresso será decidida na sequência. Então, a unanimidade de votos dos presentes que participaram, excluindo o doutor Milton, afastar a questão de ordem suscitada pelo recorrente. Doutor Eduardo, a matéria de fundo, por favor. Há uma preliminar da Procuradoria acerca da representatividade, né? Sem som, doutor. Estou com duas telas aqui, aí o mouse fica de um lado para o outro aqui. Estou também adaptando, né? Vamos lá, sem mais delongas, eu também entendo não cabível a preliminar levantada pela Procuradoria pelos seguintes motivos. A procuração da ABI, a última que foi encaminhada, que por alguma falha técnica não foi juntada ao processo, está devidamente assinada, diferentemente daquela do primeiro processo, do primeiro pedido de intervenção de terceiro, mas eu entendo que ela ainda falta a qualificação do presidente da ABI. Só está lá que outorgada pelo presidente da ABI, não me recordo o nome dele, mas tem que colocar a qualificação, nós sabemos disso. Mas é uma formalidade sanável, uma mera formalidade sanável. Acho que podemos abrir prazo de 5 dias úteis para que seja juntada nova procuração para se regularizar essa questão. Em relação à MNDH, no que tange ao nome empresarial constante do CNPJ, como salientou a Procuradoria, eu verifico nos autos, nas folhas 48, que a Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos é entidade de representação do recorrente. Ou seja, o movimento precisa de uma entidade com personalidade jurídica para se fazer representado. Portanto, aqui não há qualquer falha na representatividade. E quanto à questão de inaptidão de seu CNPJ, não vejo como impeditivo para a validade de sua procuração, tendo em vista que seu estatuto e suas atas constituintes estão acostadas aos autos. Ademais, a declaração de inaptidão do cadastro gera diversos efeitos negativos ao contribuinte, mas em nenhum momento há proibição de acesso à justiça. Dessa forma, nego a preliminar
levantada pela Procuradoria. Tem som, presidente? Perfeito. A ser doutor Célio? Relator. Gilmar? Sigo o relator. Vantuil? Acompanho o voto do relator também. Raquel? Também acompanho o voto do relator. Tamoio? Acompanho o voto do relator. Júlia? Também acompanho o voto do relator. Perfeito. Afastada a preliminar de defeito na representação, seguimos então ao mérito? Conseguimos agora? Vamos lá, vamos ao mérito, senhor presidente. Inicialmente, saliento que o recurso deve ser julgado apenas pelo aspecto previsto no artigo 55 do CBJD, sob pena de transgressão do artigo 283 do mesmo Código, que em sua parte final veda a aplicação subsidiária de legislação não desportiva, bem como a aplicação desta por analogia. Ou seja, não podemos aplicar aqui o Instituto Amicus Curiae previsto no artigo 138 do CPC. Sendo assim, o dispositivo supracitado, 55 do CBJD, deixa claro que a intenção de terceiro só será admitida quando houver legítimo interesse e vinculação direta com a questão discutida no processo, devendo o pedido ser acompanhado da prova de legitimidade, desde que requerido até o dia anterior à sessão de julgamento. Não entendo que o recorrente tenha sido capaz de suprir qualquer um dos requisitos, apesar de brilhante fundamentação acerca de sua representatividade na defesa dos direitos humanos, especificamente, no caso, o direito à liberdade de expressão. Apesar de julgarmos à luz da Constituição Federal, assim como todo e qualquer tribunal, seja do Poder Judiciário ou de qualquer esfera administrativa, não vejo como cerne da questão o direito à liberdade de expressão. Mas a possível transgressão a dispositivo de regulamento de competição baseado no artigo 191 do CBJD. Isso porque em nenhum momento houve censura ou veto à liberdade de expressão do atleta. Apenas vislumbro, após sua declaração em local de competição, possibilidade ou não de agressão a dispositivo de regulamento de competição. E utilizando da argumentação do próprio recorrente, colaciono o item 2 do artigo 13 da Convenção Americana dos Direitos Humanos. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores que devem ser expressamente fixadas por lei e ser necessárias para assegurar o respeito aos direitos ou a reputação das demais pessoas. É exatamente o que se faz aqui. A persecução posterior para que análise se há ou não transgressão de direito de terceiros. Além disso, não entendo ser possível para este tribunal análise de questões estritamente constitucionais. Sendo assim, não vejo qualquer interesse do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, bem como da ABI, no presente caso, tendo em vista que a possível punição ao atleta não os atingirá. Da mesma forma, acolho a argumentação da Procuradoria e entendo que a prova de legitimidade da recorrente não foi comprovada. Por todo exposto, senhor presidente, tendo em vista a impossibilidade de aplicação do artigo 38 e da instituição de Amicus Curiae, bem como o não preenchimento dos requisitos presentes no artigo 55 do CBJD, conheço do recurso do Movimento Nacional dos Direitos Humanos e da Associação Brasileira de Imprensa, porém nego provimento ao mesmo. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado ao relator Eduardo. Doutor Célio. Senhor presidente, vou acompanhar o relator também pelo conhecimento do recurso, negando o provimento. Perfeito. Gilmar. Sigo o voto do relator na íntegra. Obrigado, Vantuil. Cadê o Vantuil? Ah, tá lá. A importância das entidades esportivas, né, por não serem jurisdicionadas conforme o artigo 55, não comprovando a vinculação direta com a questão, eu acompanho o voto do relator. Muito obrigado, Raquel. Eu acompanho o voto do relator, inclusive com as considerações do Vantuil, que foi os meus
minhas colocações iniciais até, por conta até de eventual ordem anterior e julgamento posterior de nulidades quanto ao julgamento. Perfeito. Tamoio, por favor. Eu acompanho o voto do relator admitindo o recurso e gostaria de fazer aqui um adendo, né, em que pese a pertinência, até escrevi aqui, que pese a pertinência temática geral / genérica e louvável da ABI e da MNDH para fins do processo disciplinar desportivo, não há qualquer relação das entidades mencionadas com o Sistema Brasileiro do Desporto. O sistema é esse associativo especializado em matéria desportiva. Para tanto, basta verificar o que impõe a Lei Pelé, em seu artigo 4º, quando trata do Sistema Brasileiro do Desporto, e objetivamente elenca a pertinência temática desportiva das associações como imperativo ao seu reconhecimento como entidade do Sistema Brasileiro do Desporto. Para isso, eu não vou ler o artigo inteiro, mas o parágrafo 3º do artigo nos interessa, quando diz que poderão ser incluídas no Sistema Brasileiro do Desporto as pessoas jurídicas que desenvolvem práticas não formais, promovam a cultura e as ciências do desporto, e formem e aprimorem especialistas no desporto. Tá? E ainda no que toca, eu falei do Sistema Brasileiro do Desporto, né? Ainda no que toca ao Sistema Nacional do Desporto, cuja finalidade é promover e aprimorar as práticas desportivas de rendimento, temos o artigo 3 da Lei Pelé, que define que o mesmo congrega as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, encarregadas da coordenação, administração, normatização, apoio e prática do desporto, bem como as incumbidas da justiça desportiva. Portanto, o Sistema Brasileiro do Desporto congrega a esfera pública de governança esportiva, mencionada no artigo 4º, e o Sistema Nacional do Desporto, sistema associativo privado com pertinência temática desportiva nos termos da Lei Pelé. Então, nesse sentido, não tem-se como admitir a MNDH e nem a ABI, tanto nos termos do artigo 55 quanto do seu parágrafo único, visto que o artigo 7º e o artigo 4º e o artigo 13º da Lei Pelé, artigo 13, elencam especificadamente quais são as entidades que fazem parte do Sistema Nacional e do Sistema Brasileiro de Desporto. Muito obrigado, doutor Tamoio. Doutora Júlia, por favor. Inicialmente, eu acompanho o voto integral do relator e, assim como a doutora Raquel, também, enfim, as minhas considerações seriam as mesmas do doutor Vantuil e do doutor Tamoio. Nisso, para não ficar reiterando aqui as falas, eu simplesmente acompanho na íntegra o relator. Muito obrigado a todos os auditores. Doutor Nicodemos, primeiro, cumprimentar a defesa aguerrida do argumento. Eu não tenho a menor dúvida de que todos os advogados aqui presentes, e aí cabe a ressalva, doutor, nós temos aqui o Gilmar, era atleta, hoje advogado, Vantuil, um longo histórico de serviços prestados ao vôlei brasileiro, Célio, da mesma maneira, Júlia e Raquel, me permitam usar a primeira pessoa, Júlia e Raquel, dois expoentes que são palestrantes recorrentes do direito desportivo, doutor Tamoio, assessor do Ministério e uma autoridade, uma sumidade em Brasília, na matéria, doutor Eduardo, vice-presidente desse tribunal, me permite esquecer alguém, não esqueci ninguém, com absoluta tranquilidade. Doutor, eu tenho certeza, não tenho dúvida que eles adorariam debater o tema liberdade de expressão com o doutor Nicodemos, principalmente a sua ex-aluna, a doutora Júlia, que ficou aí orgulhosa de falar com o professor. Não tenho a menor dúvida que o debate fosse liberdade de expressão, nós teríamos um excepcional argumento a discutir. Mas, doutor Nicodemos, na minha opinião, o tema em tela aqui na Justiça Esportiva do voleibol, ele é um pouco mais singelo. É a questão do cumprimento, e aí o objeto da decisão da primeira comissão disciplinar limitou, né? É a questão do cumprimento ou não do regulamento desportivo. Então, está dentro da nossa competência, de acordo com o artigo 217 da Constituição, disciplina e competição esportiva, mas temo que o tema liberdade de expressão, tão caro a toda a sociedade brasileira, a nossa democracia, que apesar de ter renascido em 1988 com a Constituição, ainda em alguns momentos se torna fragilizada.
Aí não tenho dúvida de concordar com o argumento que precisamos aprimorar as liberdades democráticas. Mas, doutor Nicodemos, não é na justiça esportiva do vôlei que esse argumento, que esse debate se dará. O nosso debate está mais restrito no âmbito da limitação prevista no artigo 217 da Constituição. E, nesse sentido, eu acredito que o plenário perde em não poder acompanhar o tema que seria brilhantemente exposto por Vossa Excelência. Agradecemos a presença, agradecemos o interesse da BI e do MNDH, mas a decisão do pleno, por unanimidade, e aí me acompanha o voto do relator, pelos seus argumentos, acompanhado dos argumentos que vieram a posteriori, acrescentando a minha opinião, é de que nem a BI, nem a MNDH, com todo o mérito, com toda a força de seus estatutos, não possuem interesse em discutir o regulamento da competição de vôlei de praia em tela. E, nesse sentido, indeferimos, conhecemos o recurso, negamos provimento, agradecemos a presença e, numa próxima oportunidade, tenho certeza que faremos um excelente debate, doutor Nicodemos. Senhor presidente, se me permita, primeiro parabenizá-lo pela condução, parabenizar os trabalhos administrativos desse Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Meu cumprimento afetuoso à Júlia, se assim me permite chamar. Prazer revê-la. Depois de 30 anos, é o que nos sobra na advocacia, né? São esses encontros e desencontros e saber que alguma coisa ficou e coisas boas, né? Então, Júlia, parabéns pelo lugar que você ocupa. Eu tenho certeza que você seguirá brilhando cada vez mais. Obrigada. E terminando, senhor presidente, não quero me alongar muito mais, desejando toda a minha sorte ao meu colega Leonardo na sessão que advém, e dizer que nós escrevemos aqui um capítulo da democracia brasileira. Tenho certeza que daqui a 200 anos, quando alguém abrir esse áudio e verificar, mas a liberdade de expressão não é um direito humano fundamental também no vôlei? Foi escrito de alguma forma e a gente colocou aqui a pedra fundamental. Muito obrigado, senhoras e senhores. Um bom julgamento, Leonardo. Boa sorte. Muito obrigado, doutor Nicodemos. Doutor Leonardo, só peço sua vênia que nós temos um delayzinho agora para trocar de sala. Tá? Já vamos fechar essa e vamos ingressar na próxima. Doutor Nicodemos, um prazer conhecê-lo. Meus auditores, vamos para o próximo link. Acho que tem que esperar 15 minutos, né, gente? O Marcos falou, né? Isso. Vamos saindo aqui. Quem está falando?